Então, sejam mais bem-vindas, né, a mais um encontro dessa sessão experimental da Colmeia. Eu sei que tem gente que vai assistir aqui depois. Essas são aulas semanais que acontecem, né? A gente chama de sessão experimental, justamente que é para estar aqui nesse ambiente, como seria das mentorias, né? Como que é o ambiente, como que é a experiência de ser minha aluna, né? E toda semana um tema diferente, um tema importante para o negócio de vocês. E essa semana eu estou retomando essa questão da parte da rotina. E por que eu chamo de rotina lucrativa? Porque muitas ações que talvez vocês não percebam que a gente toma com relação não só a gente, né, os nossos cuidados pessoais, que sejam a nossa criação de hábitos e tudo mais, como que a gente aplica isso também dentro da nossa casa. Isso faz com que você gere um entorno, você gere um ambiente para que você acaba criando, né, uma rotina lucrativa. E hoje a gente vai falar muito sobre essa questão, as coisas que às vezes impedem a gente de construir, né, essa rotina da gente, que seria até, posso dizer assim, uma rotina mais saudável, de bem-estar para a gente, e que vai trazer resultados com certeza, né? Vamos lá. Nesse último... Opa! Pulei aqui um slide aqui, gente. Está errado aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês respondam algumas perguntas para mim, que eu trouxe aqui, e eu sei que nas caixinhas de respostas vocês sempre já me falam muita coisa sobre isso, muitas vezes gente que vem aqui no meu direct e tudo mais, e fora as alunas que eu escuto, mas eu quero ouvir de quem está aqui hoje. Vamos lá. Quem que se identifica com isso daqui? Aquela sensação de que vive na correria, afobada, está sempre com a sensação que as coisas estão ficando pela metade. Quem que está aí nesse time? Quem que tem essa sensação? Parece que vive Caroline Rios. A Rê também. A Rê eu já ouvi isso também, né? E tem outro time, gente. Outro time aqui que tem outra situação. Vive angustiada e às vezes não sabe nem o porquê dessa angústia. Não sabe o motivo, mas está sempre com aquele coração apertado, aquela sensação que corre uma maratona por dia e não chega a lugar nenhum. Chega a dar até uma frustração no final do dia, né? Porque parece assim, meu Deus, fiz tanta coisa e não parece que não rendeu, não fez nada. Aqui a Camila Simões está dizendo assim, um ratinho na rodinha, sempre, né? Ele não chega a lugar nenhum, né? Sempre correndo e não chega a lugar nenhum. Isso daí é muito comum. A Cris, tenho isso também. Tem outra situação aqui, ó, que principalmente pega a galera do final do ano, e isso eu tenho visto muito acontecer ultimamente. Parece assim que aquela sensação de que todo mundo se deu bem, todo mundo avançou, mas você ali, você ficou para trás. Parece que você, tipo assim, meu Deus, você olha lá para aquele início de janeiro lá e você olha, meu Deus, estou em dezembro e meu ano não andou. Parece que não aconteceu absolutamente nada. Alguém tem essa sensação de que parece que está todo mundo comemorando, tendo ótimos resultados, mas parece que você ficou para trás? Alguém está nessa situação? Isso gera também, né, essa questão de frustração, né? Então, assim, para a gente, eu tenho certeza disso aqui, se para você que disse sim para pelo menos uma dessas aqui, a coisa tem que começar a ser analisada, ser olhada com um pouquinho mais de atenção, porque alguma coisa aí não está legal,
não está rolando, e eu acredito que se você está aqui nessa aula hoje, eu acredito que, com certeza, você tem esse sentimento de que precisa fazer alguma coisa para mudar em relação a essas questões que você está vivendo hoje. Pois bem, vamos lá. Para melhorar toda essa questão da nossa rotina, gente, e é como eu falo, principalmente empreendedoras, né, empresárias, mulheres que trabalham em casa, que administram uma casa, a gente precisa entender que a gente tem que administrar praticamente o todo. Lógico, até mulheres que trabalham fora de casa e tudo mais, a gente tem uma carga maior. Só que, especialmente quem trabalha em casa, tem que entender algumas coisas que até falam, né, e colocam na vida da gente, mas a gente tem que entender questões até de comportamentais da nossa parte. E eu quero que vocês tentem se identificar nessa questão aqui, que essas condições afetam diretamente a questão da presença de foco. E uma questão da rotina, que vocês vão ver aqui ao longo desse conteúdo, é essa questão que o foco, gente, o foco, ele prejudica totalmente todo o desenrolar das suas ações. A primeira característica tem um perfil comportamental de pessoas que são muito ansiosas. É o tipo da coisa assim, o que eu falar aqui para vocês, seja no negócio, seja qualquer coisa, ou alguém te der uma orientação, tudo, é a pessoa que já quer fazer logo. Ela sai correndo, afobada, ela nem se preocupa com o processo em si. Ela quer ver resultado. Mas se aparece outra ideia no caminho, ela já muda de plano, ela fica olhando aqui e ali. Ela pega, por exemplo, assim, isso que eu tenho perfil de aluna que é assim, ela pega uma orientação comigo, só que em vez dela, aí ela começa a executar. Só que aí, ao mesmo tempo, ela está lá no Instagram, vendo não sei o quê, não sei das quantas, tá não sei o quê. Alguém diz algo diferente, ela já quer mudar, já muda o caminho ali, ela já desiste daquela orientação, ela já começa a fazer outra, por quê? Porque ela está tão atrás de querer resultado que ela sai dando tiro para tudo quanto é lado. E isso é o quê? Ansiedade, afobação. Ela não segue algo até o fim. Por quê? Porque ela sempre está mudando de ideia. Porque fica naquela coisa de, não, é a próxima tacada que eu vou dar, é a próxima coisa que eu fizer, é a próxima aula que eu fizer, isso daqui que vai mudar tudo para mim. Então, por exemplo, o que acontece? Essa pessoa, ela não conclui absolutamente nada, porque ela pula de galho em galho. Ela vai o tempo todo fazendo aqui, fazendo ali, e não segue um plano, de fato, né? Outra característica que afeta muitas mulheres, baixa autoestima. É o tipo da pessoa que ela nunca está confiante no que ela está fazendo. Ela prefere, às vezes, nem tentar, ela não segue adiante. Ou, às vezes, tenta uma vez, por exemplo, estou colocando aqui agora dentro do ambiente de aluna, chega para mim e diz assim, Júcia, eu fiz, mas não deu certo. Você sabe por que não dá certo? Porque desiste. Gente, o que dá certo? O que dá certo algo que tentou uma vez só? Eu, sinceramente, assim, lógico que acontece essas coisas, assim, são raras, mas não existe uma coisa que você tentou uma vez e não dá certo. Agora, se você vier para mim, Júcia, olha só, eu fiz 50 vezes essa estratégia aqui e não deu certo, não vendeu nada, não deu em nada, não aconteceu nada. Aí tudo bem, aí nós vamos ver o que está acontecendo. Mas você entende que tem gente que nem tenta e já disse que não deu certo, por quê? Baixa autoestima baixa. Essa autoestima dela, ela não se sente confiante de continuar, de dizer, não, eu estou fazendo aqui, não, peraí, não deu nessa vez, mas vamos embora, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Ela desiste. A pessoa com a baixa autoestima, ela desiste, ela tem medo, ela não enfrenta. Ela não vai lá e faz. Ela prefere não fazer para ela não ter nem o peso de que
ai, tentei e não deu certo. Ela já desiste logo de cara. E, em contrapartida, tem a perfeccionista. Essa daqui, ela pensa demais. Ela sempre acha que podia ficar melhor. Nada tá bom. Ela muda o plano do que tem que fazer porque ela acha que ela pode mudar ali para melhorar. Então, acaba que ela também não conclui as tarefas, ou se conclui, é sempre a frustrada. É o tipo da coisa, olha, eu fiz, tá? Mas não tá bom. Mas, assim, nada. Por mais, assim, vamos colocar assim, coloque uma meta de faturamento, alguma coisa. Ela sempre está naquela frustração o tempo todo. Ah, beleza, eu vendi, né? Mas não consegui o que precisava. Não sei o quê. Sempre está se colocando ali naquela situação de que nada tá bom, nada presta. E, no final das contas, tem gente que, às vezes, junta tudo isso, sabe? Não conclui nada, não tem acabativa para as tarefas, não dá continuidade de nada. Então, ou seja, acaba se tornando cada vez menos confiante. E com essa ânsia de que tem que se fazer tudo melhor, ela sempre acha que o pouco que ela faz ainda não está bom. E com isso, vive nesse ciclo que os negócios não andam por conta disso. Como que um negócio vai andar se a pessoa vive girando o tempo todo em cima disso, que não sai do lugar? Você imagina uma pessoa que trabalhou isso durante esses 11 meses que ficaram aqui para trás? Me fala qual que é o resultado que essa pessoa pode ter dentro do negócio dela, gente. Nenhum. Por quê? Porque ela não consegue nem enxergar a melhoria do que ela fez. E isso é o quê? Acaba perdendo foco. Na verdade, não sabe nem o porquê da existência do negócio dela. Qual que é o foco dessa pessoa? Onde que ela quer chegar, por exemplo, assim, vamos passar aqui nosso ano, que a gente está no final de ano, o que ela queria alcançar no final de 2022? Tem uma galera aí que está dizendo que se identifica como os 3. Você sabe qual que era o teu objetivo de negócio no final de 2000, no início de 2021? O que você determinou como resultado do teu negócio para 2022? Ou você nem lembra o que você determinou lá no início de 2021? Que geralmente é assim. Tem pessoas que têm um negócio que ela não coloca metas, ela não coloca o que ela quer conquistar com aquele trabalho, o crescimento desse trabalho. E isso faz com que ela gire em torno de tudo isso daqui. Ela não tem foco. Ou seja, é a mesma coisa que alguém dizer, vou viajar, mas ela não sabe o destino. Vocês já passaram por alguma situação de vocês na vida que vocês... Deixa eu só falar uma coisa aqui, gente. Ah, não, coloquei aqui. Que vocês, por exemplo, assim, o ano que vem eu quero ver se eu faço uma viagem. Você já viu essa viagem acontecer? Se você não determina um destino, se você não vê quanto custa essa viagem, se você não faz uma organização para dizer quando que você vai viajar e traçar o plano para essa viagem, você já viu uma viagem acontecer simplesmente por dizer, o ano que vem eu quero viajar? E dentro de um negócio da gente é a mesma coisa. Se eu não sei o que eu quero desse negócio, como é que eu vou chegar em algum lugar? Eu vou viver dia atrás dia sem ter resultado nenhum. Né? Até esses dias eu estava participando de uma live com uma amiga e ela falou uma coisa muito certa, né? Como aquela frase da Alice no País das Maravilhas, que ela chega lá, que fala para o coelho, né? Que ela não sabia para qual caminho seguir.
Aí ele pergunta, mas aonde que você quer chegar? Daí ela falou, não sei. Ele falou assim, então qualquer caminho serve, já que você não sabe para onde você quer chegar. Vocês entendem que dentro dos negócios e da nossa vida é a mesma coisa? Se eu não sei o que eu quero, ou seja, eu não sei qual é o meu foco, como que eu vou chegar lá? Vocês que estão aqui hoje, vocês sabem o que vocês querem da sua empresa? Vocês sabem, mês a mês, qual é o objetivo da tua empresa? Ou você entra mês, entra semana, entra dia após dia e você não sabe onde você quer chegar? A gente fez o treinamento, né, do Natal 3X. Esse ano foi cedo. Muita gente achou muito cedo fazer lá em setembro. Só que tem uma coisa. Quem fez cedo e quem está aplicando as estratégias, o plano para chegar nos objetivos, que eram as metas, essas pessoas estão indo muito bem. As coisas estão acontecendo. E elas vão chegar nas suas metas. Por quê? Porque elas sabem aonde elas querem chegar, elas estão traçando um plano, traçaram um plano, estão executando esse plano e vão fazer. É o dia a dia. E é não desistir. Ah, eu fiz e não deu certo. Pô, você fez e não deu certo? Você tem certeza que você fez e não deu certo? Você fez tudo o que era para fazer? Não. Gente, é como eu falei na semana passada. Um monte de gente reclamando de venda disso, daquilo. Eu entro lá no Instagram, não tem nada de Natal. Você quer vender Natal como, minha filha? Que o Divino Espírito Santo baixe aí e toque na mente das pessoas e diga, olha, a fulana tem produto de Natal para vender. Você tem que fazer a tua parte. Só que muitas vezes você acha que a foto não está boa, que a agenda não está boa, que isso e aquilo, e você não faz. Mas você não faz por quê? Porque você não tem um objetivo. Se você tivesse uma meta de venda todo dia, a água estava batendo na bunda e isso estava fazendo. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês em relação à produtividade, que isso daqui são coisas que não são da minha cabeça, são coisas extraídas de uma pesquisa muito longa, várias pesquisas, na verdade, e foram todas compiladas no livro A Única Coisa. E ele traz observações aqui muito interessantes nesse livro. A primeira mentira sobre produtividade, que tudo importa igualmente. Não, gente. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Mas vocês, na cabeça de vocês, vocês acham que tudo tem o mesmo peso. Né? Então, assim, a sensação é que tudo é urgente, que tudo é importante. Por isso que muitas vezes vocês me dizem, ai, porque não, eu não dou conta do meu dia todo, que não sei o quê, que não sei o quê, que tem tanta coisa para fazer, blá, 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 e não dá tempo para fazer todo dia. Só que o que acontece? Será que realmente você está dando peso para as coisas iguais? Será que hoje é importante lavar toda aquela roupa que você tem ali na máquina? Ou é dar foco, dar mais tempo para o teu trabalho, que seja? Ou para você fazer, não sei, por exemplo, agora final de ano, acontece um monte de apresentação de escola de filho. O que é mais importante hoje? Faxinar uma casa ou estar na apresentação da escola do teu filho? Se arrumar e se preparar para fazer isso. O que é mais importante? Sabe? Então, assim, a questão de outras coisas importantes que são deixadas de lado por muitas confeiteiras, cuidado com a saúde. Ah, eu não faço uma atividade física porque eu não tenho tempo. Não, eu não como porque eu não tenho tempo.
Será que realmente você largar de coisas básicas que cuidam da tua saúde é menos importante do que você, talvez, varrer tua casa? Não estou dizendo que não é para limpar a casa não, tá, gente? Não é isso. Só que muitas vezes a prioridade de vocês está no lugar errado. Não é olhado as coisas que realmente são importantes. E por isso que o que acontece? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quer fazer isso, quer fazer aquele outro, quer fazer aquele outro. Não, as coisas têm que ter, saber o que eu tenho que priorizar. As pessoas que são, geralmente, essas super ocupadas, são essas pessoas que não dão conta do básico, elas não dão conta da família, elas não dão conta delas e elas muito menos dão conta do negócio. Ser ocupado não quer dizer que a pessoa está produzindo mais. Então, começa a olhar, prestar atenção no que é mais importante. O que é prioridade? O que vai te levar para um resultado nesse dia? Outra questão outra mentira, a questão de ser multitarefa. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Isso é fato, gente. Parem de acreditar nessa balela de que mulher é multitarefa. Porque eu estou com o telefone aqui atendendo cliente, mas eu estou lá mexendo uma panela, mas eu estou tô com uma máquina lá dentro da máquina batendo e não sei o quê, e eu estou botando coisa aqui para assar, mas daqui a pouco a máquina para, eu paro tudo e vou lá, estendo essa roupa. Você está achando, mais uma vez, você volta naquele ponto 1 lá. Você está super ocupada, mas você não está priorizando algo. Então, por exemplo, assim, e o que acontece? E eu percebo muito isso, especialmente na colmeia. Uma das primeiras coisas que a gente trata com as alunas é essa parte da rotina, de saber como que está a rotina. Isso, geralmente, a gente trata na reunião individual. Então, e eu vejo o quanto que tem isso daqui, esse senso distorcido de tempo de execução das tarefas. Muitas vezes você acha que uma tarefa demora muito tempo, mas ela demora muito tempo, por quê? Porque você faz várias coisas ao mesmo tempo e essa tarefa às vezes demora mais. Vocês não têm noção do que é 15 minutos de atenção total para você fazer uma arrumação de casa. Eu desafio vocês a fazerem isso. 15 minutos. Você não faz outra coisa, coloca no teu relógio. Você não tem ideia da quantidade de coisa que você consegue fazer dentro de casa. Separar aqui, organizar ali e tal. Então, assim, só que é o tipo da coisa. A gente tem que lembrar que a gente tem que tirar, quando a gente focar nas tarefas que está fazendo, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que está fazendo, tirar as nossas distrações. Então, por exemplo, se eu estou fazendo esse tipo de tarefa aqui, nesse momento, eu não vou olhar meu celular vai estar longe. Eu não vou comentar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou atender telefone. Eu vou fazer só isso. E determinar os horários para você fazer as coisas. Gente, especialmente quem é mãe. A gente sabe que o melhor horário para fazer determinadas coisas é o que a gente requer concentração, que requer que você realmente, por exemplo, assim, a parte do trabalho, é o contraturno da escola das crianças. Há crianças que estudam no integral, ótimo, mas tem crianças que não estão no integral. Eu vivi essas duas situações. E eu sei o quanto que isso, especialmente em todas as idades, gente. Eu comecei a trabalhar com a confeitaria
as minhas crianças muito pequenas, 3 e 5 anos, e foi justamente num período que eles tiveram que sair do integral. Eu sei o quanto que é desafiador. E é muito diferente você ser mãe de crianças muito pequenas, 3 e 5 anos, e ser mãe de, por exemplo, um bebê igual a Maria. Maria mamou até 2 anos e 4 meses, era uma função. Então, são fases diferentes. Da mesma forma que você pega um adolescente, que já é outra fase diferente. Hoje, por exemplo, eu vivo algo completamente diferente. Um está no integral, outra é meio período, mas já são grandes, então é outra fase. E vocês talvez vão viver todas essas fases. Mas por isso, para cada momento, a gente tem que enxergar o que a gente está vivendo. E esquecer essa história de que a gente é multitarefa. Então, se você tem que estar presente ali para o teu filho, você vai estar presente para o teu filho. Não é a hora de fazer. E parar de achar que é o tipo da coisa também, porque você faz tudo dentro de casa e cuida de filho e tudo mais, achar que trabalha de noite. E aí, por outro lado, você não prioriza a saúde. Você não dorme porque você acha que não é melhor fazer as coisas quando eles estão dormindo. Mentira. Você está fazendo isso simplesmente porque você não faz as coisas com foco dentro do seu dia. E isso, a longo prazo, vai vir a cobrança. Você vai ser cobrada, a tua saúde vai gritar, teu corpo vai gritar. Hoje você pode estar aí novinha fazendo esse tipo de coisa. Mas isso, em questão de anos, o teu corpo vai te cobrar. Outra coisa, quem faz muitas coisas ao mesmo tempo tem essa característica de que comete mais erros e toma decisões mais erradas. Outras coisas que eles trouxeram nesses estudos também. As pessoas passam por mais estresse. O que acontece? Reduz a expectativa de vida e esmaga a felicidade. Lógico, você está sempre sobrecarregado. Quem que é feliz de uma forma dessa? E, gente, isso eu falo para vocês. Isso, para mim, eu pratiquei na minha vida e eu vejo acontecer na vida das minhas alunas. É possível trabalhar com confeitaria, dar conta de casa e de filho durante o dia. A tua noite é para dormir, é para descansar. Outra coisa, assim, que é uma questão que às vezes a gente fala, várias vezes vocês até já me falaram sobre isso, justo, você é muito disciplinada. Eu falo, não é bem assim, não é disciplina. É uma questão de desenvolvimento de hábitos. Gente, a disciplina, ela requer um esforço desgramado. A questão da disciplina, o segredo da disciplina é a gente ter disciplina para a gente criar um hábito. E uma vez que a gente cria esse hábito, ele está instalado ali. Ele não requer mais disciplina. É a mesma coisa assim, que a gente falar, você precisa de disciplina para escovar os dentes? Respondam aqui para mim, se precisa de disciplina para escovar os dentes? Você não precisa, porque ele é um hábito. Você simplesmente vai e faz. Concorda? Mas, quando você era pequenininho, a tua mãe teve que insistir na criação desse hábito. É muito provável que a sua mãe estava ali todo dia te enchendo o saco. Ô, Renata, vai escovar os dentes? Renata, já escovou os dentes? Estava ali te cobrando. Ou muitas vezes te puxava ali e levava para dentro do banheiro. Vamos lá, vamos escovar esses dentes aqui agora. Gente, eu lembro, a Maria era uma luta corporal, era quase que eu assim, dava uma chave de braço no pescoço, a perna enroscava, quase amarrada. Mas hoje não precisa mais fazer isso. Então, ou seja, precisou criar ter a disciplina para criar o hábito. E a mesma coisa para a gente. Muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo dormir mais cedo, eu não consigo acordar cedo.
Você está falando simplesmente porque você não se esforçou o suficiente para criar esse hábito. Você não teve disciplina para criar esse hábito. Então, assim, essa questão... E outra coisa, gente, não queira assim, de repente, do dia para a noite, a gente criar um monte de hábito por vez. Não. É um de cada vez. E nesses estudos, é interessante que nesse livro, A Única Coisa, ele fala o seguinte, que muita gente fala, né, da instalação de um hábito por 21 dias. Mas eles fizeram um estudo durante anos, que, na verdade, essa instalação de hábitos, ela se deu entre 20 e até 200 e poucos dias. Mas a média para construir o hábito, eles colocaram como 66 dias. E uma coisa que, assim, eu quero propor para vocês, que é uma coisa que eu adoto para mim, para algumas coisas, quando eu quero criar um hábito, é o seguinte: quando a gente cansa, a disciplina cansa, a autodisciplina, ela é cansativa. Então, você está criando ali aquele hábito, isso vai ser muito complicado, você vai se frustrar, você vai ficar com preguiça, você vai querer jogar tudo para o alto. Só que o segredo é dizer o seguinte, tá, beleza, hoje eu estou cansada disso, eu estou com o saco cheio disso, mas eu vou fazer só mais hoje, ou só mais um dia. Não, vou fazer mais uma vez. E isso, gente, isso daqui eu falo para vocês, quando você começa a adquirir esses hábitos para a tua vida pessoal, vai ficando cada vez mais fácil para você trazer isso para a tua vida de negócio. Porque o teu cérebro, ele começa a buscar, o teu cérebro começa a criar, a instalar essa cultura de que você, toda vez que você começa a repetir algo, ela vai se instalar ali como um hábito. Eu não sei se vocês sabem, todo mundo aqui deve conhecer o Michael Phelps, né? Maior medalhista de natação que já teve na história, inclusive como atleta, né? Eu acho que até hoje acho que ninguém bateu ele da quantidade de medalhas do Phelps. E ele era um tipo de criança problema. Ele passava mais de suspensão da piscina como criança do que nadando, porque era indisciplinado, arrumava treta, não cumpria os treinos e tudo mais, então ele estava sempre suspenso, mais olhando os outros nadar do que ele nadando de fato. Só que até o momento que ele virou uma chave de que ele entendeu que se ele queria o resultado. Olha a questão do foco, né? Ele queria começar realmente a ter resultados na natação. E ele fez uma conta lá, que se ele nadasse todos os dias, de um ano inteiro, 365 dias, ele teria nadado 52 dias a mais do que qualquer outro atleta dentro da natação. Que a regra lá era um treino de, acho que segunda a sábado, alguma coisa, enfim. E ele se predispôs a nadar durante um ano, 365 dias, ou seja, todos os dias do ano, para chegar no final do ano, ele ter 52 treinos a mais. Esse trabalho que o Phelps fez durante 365 dias, nesse primeiro ano dessa criação desse hábito dele, foi o que tornou ele esse atleta excepcional. Ou seja, ele é disciplinado? Não, ele teve a disciplina para criar um hábito, que foi nadar todos os dias. Então, isso chegou ao ponto que não era um fardo mais para ele, ele simplesmente fazia. Ele repetia. Ele chegou ao ponto de ser como a escova de dente. Todo dia, ele ia lá nadar, da mesma forma que ele escovava os dentes. Então, assim, isso que você precisa entender. O teu esforço vai ser na criação do hábito que você quer. Escolha um hábito para você começar. Guarda. Quem leva a ele? Eu vou comprar você. Então, vamos.
pronto, deixa eu continuar. Então, assim, comece a pensar aí o que você poderia trazer isso daí, que às vezes é um hábito para a tua vida pessoal, mas isso você vai entender que você, exercitando esse músculo, né, dessa criação de hábito, isso vai acabar refletindo dentro dos seus negócios. E, gente, voltando ainda a essa questão aqui da disciplina, da criação do hábito, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso daqui interfere diretamente lá naquela questão que eu falei, tanto da autoestima, da ansiedade, do perfeccionismo. Muitas vezes, o hábito que você quer, de repente, desenvolver, que seja, por exemplo, com relação à alimentação, que seja, talvez, com uma atividade física, alguma coisa, vocês conseguem entender o quanto que isso impacta diretamente nesse bem-estar de que você realmente está conquistando algo? Isso automaticamente eleva a tua autoestima. Vamos dizer que seja na alimentação ou na atividade física. Gente, não tem como uma pessoa que ela começa a emagrecer ou começa a se sentir melhor com o corpo dela, mais disposta e tudo mais, que ela não eleve a autoestima. E automaticamente, talvez, trabalhando em cima de um esporte, alguma coisa, ela trabalhe ansiedade também. O fato dela estar ali repetindo algo, se disciplinando, ela também trabalha essa questão do perfeccionismo, de saber que é um dia de cada vez. E nem sempre esse dia vai ser perfeito. Então, veja como que é importante certas coisas que vão acabar levando a gente para outros resultados que refletem dentro da nossa vida, né? Outra coisa que é muito importante, isso daqui eu falo para vocês há muito tempo. Força de vontade, motivação. Gente, não espera isso acontecer, porque isso não vai ter o tempo todo. Aqui, essa Patrícia Cohen, ela fala alguma coisa muito interessante, que ela fala, né, que o Odisseu sabia quão fraca era a força de vontade de fato, que ele pediu, né, para a tripulação dele, eu não sei se vocês conhecem essa história, Odisseu, né, ou Ulisses para a vertente latina, né? Então, assim, ele voltando da Guerra de Troia, o navio ia passar pelaquela área encantada das sereias. Então, assim, e ele sabia que não dependia só da força de vontade deles para poder não cair no encanto da sereia. Eles sabiam que seriam todos mortos pelos encantos delas, mas ele sabia que não iam resistir. O que ele fez? Ele colocou cera de abelha no ouvido de todos os remadores da embarcação, né, para eles não ouvirem o canto das sereias, e, por sua vez, ele pediu para ser amarrado no mastro. Então, o que ele fez com isso? Ele amarrado no mastro, lógico que no auge dele, ele ia pedir para a tripulação desamarrar ele e tudo mais, mas só que a tripulação não poderia atender o pedido do seu capitão, por quê? Porque eles não poderiam ouvir. Então, o que mostra para a gente essa história do Ulisses? A força de vontade, não basta a gente querer, não basta a gente estar motivado com algo, ela vai e vem embora. Então, o que acontece? A gente tem que se cercar de coisas que não vão minar essa nossa força de vontade. Até porque, por exemplo, assim, você sabe muito bem que você acorda muitas vezes de manhã com um gás, você está ali com aquele gás todo. Só que essa energia, ela vai caindo. E, gente, vocês podem não acreditar, mas essa energia do dia para fazer as coisas, para executar as coisas, ela é reabastecida através de pausas, quebrar o nosso tempo através de pausas e também por alimentação de fato, carboidrato e proteína. Então, muitas vezes, eu sei que acontece com muitas confeiteiras, ficam espaços
muito longos trabalhando e não se alimentam. Ou se alimentam de coisas que não são tão legais. Então, por exemplo, assim, e não se dão recompensas. Faz um bloco de tempo, por isso que eu gosto muito da história do Pomodoro, né, daquela técnica, faz um bloco de trabalho intenso, focado ali, 25 minutos. 5 minutos, uma pausa. Uma pausa para quê? Uma pausa que eu vou tomar um chá, uma pausa que eu vou fazer um xixi, uma pausa que eu arejo a minha cabeça. Depois que você faz, acho que, eu não sei, acho que são 3 ou 4, depende do bloco de horário meu, acho que são 3. Depois de 3 blocos inteiros desse de 25, 5, 25, 5, você para durante 15 minutos. Então, sabe, vai dar uma caminhada, muitas vezes à tarde, principalmente, que às vezes eu pego turmas de mentoria, às vezes, gente, é pesado, são várias situações, isso pode parecer que não, mas é um desgaste de energia muito grande. Por quê? Porque você está pensando ali para o negócio do outro, né? Você está se colocando no lugar do outro. E isso te tira energia. Por quê? Porque você está ali se doando, pensando, o que eu faria nessa situação? Aí você responde para outro, o que eu faria nessa situação? E assim segue. Então, muitas vezes, você termina uma sessão dessa de mentoria, você está, assim, você se sente realmente sugada, né? Então, o que eu faço? Você acha que, às vezes, eu engato num outro trabalho, principalmente que eu tenho que escrever, fazer alguma coisa? Não, eu tenho que parar. Nem que seja, às vezes, dar uma voltinha aqui no bairro, vou ali na padaria com a Maria, tomo um café, volto, ou seja, quebra o ciclo. E quando a gente faz, muitas vezes se engana achando que você trabalhar o tempo todo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, você está sendo produtiva. Não. Quando você faz essas pequenas pausas, para você quebrar esses períodos do dia, para você se alimentar, para você esvaziar a sua mente, o próximo bloco de trabalho, com certeza, ele vai ser muito melhor do que se você tivesse ido continuamente. Então, a gente precisa dessa renovação de energia constantemente. Então, assim, prestem atenção nisso. Como que você está fazendo aí durante o teu dia? Você está indo num tirão só, sem se alimentar, sem fazer pausas, e achando que essa motivação, que essa força de vontade, ela vai se estender, essa mesma energia, o resto do dia? Não vai. É por isso que muitas vezes, às 3 horas da tarde, você está só o pó da rabiola. Você continua fazendo aquelas atividades porque você precisa fazer. Mas se você pudesse, se você tivesse escolha, você parava ali mesmo. Não é assim? Não faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Outro ponto aqui, ó, é a questão da vida equilibrada. Gente, quando a gente parte do princípio, né, do equilíbrio, o equilíbrio é alguma coisa assim, imagina a balança, né? É que tá tudo igual. Se a gente falou que as coisas não têm peso igual, a gente está falando que, na verdade, em algo balanceado. Alguma coisa que muitas vezes vai estar em cima, vai estar embaixo. A gente tem que ir dosando esse tipo de coisa. Tem um exemplo muito interessante no livro, que ele fala o seguinte: você imagina que todas as questões da sua vida, elas, o trabalho é uma bola de borracha, tá? Você imagina isso, uma bola de borracha. As outras esferas da sua vida são bolas de vidro. Os filhos, a família de modo geral, a saúde, elas são bolas de vidro. O teu bem-estar, a tua felicidade, tudo é bola de vidro. Então, você está ali como uma malabarista, você está jogando isso para o ar. Você percebe que no trabalho, se essa bola de borracha ela cair, ela quica no chão e ela volta para você. Vocês concordam com isso? Agora, imagina se uma bola de vidro dessas cai. O que acontece?
ela se espatifa e ela não tem volta. Então, muitas vezes a gente escuta muita gente dizendo: ah, porque eu foquei em trabalhar para dar tudo para os meus filhos e agora eu posso curtir. Por exemplo, de repente, esses filhos já estão adultos. Você acha que assistir um jogo de futebol de um filho teu adulto tem o mesmo peso que um jogo de futebol do teu filho quando era pequeno? Domingo agora, o Miguel tinha uma final de basquete, trouxe um lugar longe para diabo, lá em outra cidade e tal, quer dizer, aqui pertinho, mas tinha um certo deslocamento e tinha que chegar muito cedo porque tinha que ver a final ainda do outro lá. E geralmente essas coisas do pai dele que leva, tal, e o pai dele tá viajando, aí ele falou assim: não, mamãe, eu vou de carona. Eu falei: você vai de carona? Daí eu falei, e eu fiquei pensando, né? Eu falei assim: tá, e no teu coração, o que que você queria? Você está pensando só no modo prático. Daí ele falou assim: não, eu gostaria que tivesse alguém lá da minha família me vendo. Vocês entendem isso? É o tipo da coisa assim, eu poderia, domingo, eu tinha algumas coisas para fazer e eu pretendia fazer, inclusive, que eram algumas coisas de trabalho. Essa aula mesmo, até porque eu estava trabalhando em cima do livro. Gente, preparar uma aula dessa daqui, eu leio um livro para preparar uma aula dessa muitas vezes, se for o caso. Né? Então, assim, mas o que que eu fiz? Eu abri mão disso. E eu fui lá assistir esse jogo de basquete. Por quê? Porque é o que eu falo sempre, a bola do trabalho, ela quica no chão e volta. Você tem como, às vezes, administrar isso. Agora, uma final do teu filho, um jogo desse, não se repete. Você não tem essa chance de novo de fazer isso. Isso aqui, tanto é que eu estou aqui, ó. Isso é a prova. Eu estou aqui dando essa aula para vocês, que eu consegui alocar isso em outro momento. Terminar de ler esse livro em outro momento. Mas o jogo era só aquele momento. Então, é isso que eu falo. A questão da gente começar a ter um pouquinho dessa noção das coisas que a gente tem que balancear. Tudo igual nunca vai ser o mesmo peso. Mas o que que eu não posso deixar cair de modo nenhum e o que que eu posso ficar no chão que volta? Que eu dou um jeito. Então, assim, isso é muito importante a gente separar muito bem dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, o que que é vida profissional, o que que é vida pessoal. Entender muito bem o que são momentos que não voltam mais e o que que eu posso deixar para fazer depois. Né? A vida pessoal, ela tem muitas nuances. A vida pessoal, ela tem a questão da nossa saúde, e eu falo muito sobre isso. Isso é uma coisa que um dos meus mentores, quem não acompanha, acompanha o Joel J. O Joel sempre falou isso, né? Os 3 pilares: família, saúde, na verdade, família e trabalho. Não inverta a ordem. E é muito isso que eu estou trazendo aqui dentro desse conceito. Dentro da vida pessoal, se a gente não prioriza a nossa saúde, a gente não tem saúde e a gente não está forte para quê? Para a gente estar bem para a nossa família e para o nosso trabalho. Então, dentro do pessoal, a gente tem família, a gente tem saúde, a gente tem várias outras questões, tem relacionamentos, tem as nossas amizades. Tudo isso a gente tem que colocar dentro dessa nossa roda da vida. Faz parte. Agora, o profissional, ele requer foco, que é o quê? Uma única coisa. O que que eu quero com o meu trabalho hoje? Você sabe qual é essa única coisa que você quer com o seu trabalho? Que é essa toda a questão que faz com que as coisas fiquem desorganizadas.
Por quê? Porque você não tem foco no teu trabalho, você não sabe exatamente o que você quer com ele. E eu vou te dar um exemplo em razão disso. Por exemplo, assim, eu tenho uma meta, eu estou falando eu, Jus, eu tenho uma meta financeira todo mês. Na verdade, é uma meta ano. Eu estabeleço uma meta ano e eu tento quebrar ela, eu quebro ela em mês, tem meses, às vezes, que eu não consigo o que eu queria para atingir no final do ano. Aí eu sei que no outro mês eu tenho que ir mais forte. E isso é uma coisa que você tem que aplicar dentro do teu negócio. Ou seja, eu sei qual que é a minha única coisa. E todas as ações que eu vou fazer é para chegar nesse meu objetivo. E muitos de vocês têm um negócio que é como se fosse assim, abrisse uma porta, tá, entre quem quiser, compre quem quiser. Você não tem foco. Você não sabe o que você quer com esse negócio. Então, por isso, você não tem estratégia, você não sabe o que você precisa fazer todo dia. Na verdade, você simplesmente executa demandas em virtude do que vem para você. E você não está fazendo ações em função do teu negócio. Você consegue me entender o que eu estou querendo te dizer? Você abre o seu dia na função de fazer pedidos. Mas se você não tiver pedido, você não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque você não tem um objetivo para o teu negócio. Vocês se identificam nisso que eu estou falando? Se você não tivesse nenhum pedido hoje, nenhum bolo para bater, nenhuma massa de biscoito para assar, o que você faria hoje para o seu negócio? Tem gente que acha que é folga. Mas por quê? Porque não tem um objetivo com o negócio. Não sabe o que é para fazer. Não sabe aonde que é para ir atrás. Sabe? Então, vamos começar a pensar nisso. Meu objetivo profissional, ele tem um único foco. Você tem que estabelecer esse foco. Qual é essa tua única coisa que você vai atrás dela? Porque aí você sabe as ações que você precisa fazer. Gente, e vai ter dias que vai chegar muitas vezes 4, 5 horas da tarde, sei lá, conforme a tua orientação do dia, você já fez o que precisava ter feito para o teu trabalho. E está tudo bem. Você não tem que trabalhar mais. Você encerra o teu dia e você vai viver a tua vida. Porque essa requer atenção em várias áreas. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para uma amiga que você não fala há muitos anos? Você cultiva essas amizades ou você só está levando a tua vida vivendo por viver? Sabe? Então, entenda isso. Vida profissional requer foco, é a tua única coisa. A vida pessoal requer atenção em várias áreas. Então, você tem que cultivar isso, cuidar. E começa pela tua saúde. O ponto 6. Sempre aquela história do que o grande é ruim, né? Aquela coisa, ai, nossa, vão achar que eu sou ambiciosa. Porra, tu tem que ser ambiciosa, minha querida. Se você tem um negócio na mão, o mínimo que se espera de ti é que você seja ambiciosa. Senão, nem abre. Tu não quer ser grande, vai trabalhar para os outros. Você não precisa estar aí dando um duro, matando um leão por dia, trabalhando, empreendendo, se você quer ser pequena. Então, sai dessa, sai fora e vai trabalhar para os outros, que é melhor. Então, isso é uma grande bobagem, essa questão de que grande é ruim. E olha só o que o Robert Brown fala. Somos impedidos de alcançar nosso objetivo não por obstáculos, mas por um caminho livre que leva a um objetivo muito menor.
E aquela velha história, presta atenção, isso, gente, eu escuto demais de vocês. Ai, eu tenho medo de oferecer meus produtos, tal, não sei o quê. Vai que um monte de gente quer comprar. Fia, tu tem o poder do não na frente, na mão, né? Fala sério, pelo amor de Deus, né? Então, assim, muitas vezes tem gente que tem... E eu pergunto isso para algumas alunas. Às vezes eu falo isso aqui, eu falo assim, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Tu tem medo de dinheiro, tu está dando as costas para o dinheiro. Qual que é o teu problema? Tem gente que tem medo de prosperar, tem medo de ganhar dinheiro, então ela vai evitar, ela vai sabotar, ela vai buscar todos os artifícios para as coisas não darem certo. Por quê? Para poder alimentar esse medo dela, do pensar grande. E outra coisa que eu falo sempre para as minhas alunas, estipula um objetivo bem acima do que você quer. Você quer as estrelas? Mira na Lua. No mínimo, você vai dar um tirão lá para perto das estrelas, se você chegar na Lua. E vocês entendem como isso daqui, naqueles pontos lá de foco, o quanto que atrapalha, né? Porque, por exemplo, assim, a galera lá do perfeccionismo, para ela nunca tá bom. Então, se ela mirar lá na Lua e ela cair nas estrelas, aí ela vai achar ruim. Mas não é, gente. A gente tem que dar valor para cada vitória que a gente conseguir. Mas a gente tem que mirar lá no alto mesmo. E tá tudo bem se a gente não conseguir. A gente continua, né? Então, assim, não ter medo do fracasso. Ele faz parte da jornada e aprendizagem, e às vezes não é nem um fracasso. Ah, não deu bom aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente segue. Sabe? Então, assim, a gente se acostumar com isso, mas sempre pensando nessa pegada de que grande não é ruim. Grande não é ruim. A gente tem que pensar grande. Gente, estou com uma coceira aqui na ponta do meu nariz que está me infernizando. Desculpa aí, que eu tô... Vou tomar meu chazinho aqui. Está infernizando minha vida aqui. Então, assim, essas são essas 6 mentiras, né, que trazem, às vezes, para a gente, e a gente vai vivendo em cima disso e não anda, não vai para frente, né? Então, assim, quais que são os pilares, né, para essa rotina lucrativa com base nisso que a gente falou, na questão do foco e na questão de entender essas armadilhas que colocam aí para a gente? Primeira coisa, a gente tem que começar numa lista de sucessos e não uma lista de tarefas. Sabe aquela coisa assim? A gente, às vezes, e eu falo muito isso, já me ouviram falar muito isso, lista tudo que você tem que fazer, lista as coisas, desde o horário de fazer até o horário de terminar. Mas vamos começar... Nossa, eu acho que é uma alergia, gente, que coisa chata. Você lista o que que deve ser feito de fato, o que é prioridade de fato, e não uma lista só de tarefas. Sabe? Começa a pensar nisso, nessa questão da prioridade, do que é o mais importante. Né? E outra coisa, não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Lembra sempre, a única coisa. Você vai começar a perceber que você vai ficar cada vez mais eficiente nos processos e você vai começar a fazer as coisas cada vez mais rápidas. Você vai conseguir ver, inclusive, melhor o tempo de execução dessas coisas. Né? Então, e outra coisa, assim, a questão da manutenção, de criar os hábitos. Por quê? Porque a disciplina em si, ela requer muito da nossa energia. Mas quando a gente cria, a gente usa essa disciplina, gasta essa energia para criar esse hábito. Quando as coisas, elas acontecem de fato,
a gente acaba fazendo isso no piloto automático e a gente não sofre mais tanto para isso. Então, isso não tira mais tanta energia para a gente. Pensa, gente, quando você foi aprender a dirigir. Cara, eu não sei vocês, mas para mim, cara, era aquele suador, suava frio, perna tremia. Era um estresse. Eu acabava uma aula daquela, assim, eu estava, assim, derrubada. Podia ir para a cama, ficar o dia inteiro lá e estatelada lá de tanta energia sugada que me tirava daquele troço. Por quê? Porque era difícil para mim, era complicado. Só que à medida que você vai indo, você vai dirigindo e tudo mais, você não você vai começar a executar aquilo tudo no piloto automático. Você não vai sentir mais, você não vai mais ser tão penoso para você. E qualquer hábito é assim. Gente, a questão para mim da atividade física, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que isso para mim é um tormento. Só que eu estou decidida. Esse semestre, especialmente, eu estou cuidando muito da minha saúde. Aparecer esse ano, né, foi uma questão que apareceram muitas coisas para mim, especialmente agora. E atividade física, para mim, está decidido. Isso vai fazer parte da minha vida. Uma coisa que eu vou tirar da minha boca, já tirei, na verdade, de reclamar por fazer, dizer que eu não gosto, eu não vou falar mais isso, eu não vou mais repetir isso. E, inclusive, agora só estou parada porque parece uma coisa, né? E se veja como são os testes que acontecem na nossa vida. Quando eu determinei isso, comecei ali, forte, firme, forte. Passei por um procedimento médico, me pediu 10 dias para parar com a atividade física. Beleza. Aí, semana passada, sexta-feira, aconteceu a mesma coisa, né, de um procedimento médico, me pediu mais 10 dias. É uma prova de resistência. É para quê? Para eu desistir. Mas eu não vou desistir. Eu não vejo a hora de concluir esse período médico aí e eu vou voltar. Nunca mais na minha vida vocês vão dizer que eu sou do tipo da pessoa que não faz atividade física. Isso vai entrar, já entrou dentro da minha vida. Por quê? Porque é uma questão de saúde. É importante para mim. Então, assim, a gente cria esses hábitos. A gente precisa dessa disciplina louca para começar, mas a gente não desiste. Então, é isso que eu quero propor para vocês. Determine um hábito aí e você vai começar a encarar isso daí. Esse outro ponto aqui, né? Entender que a força de vontade, ela acaba. A gente tem que estudar, né? Usar estratégias para realimentá-la, inclusive com comida, né? Com as nossas pausas e com comidas. Os nossos lanchinhos durante o dia, as nossas recompensas, a gente precisa disso. E esse quinto ponto, meta grande. O dobro do que seria necessário, pelo menos. Porque você entende que você vai dar e você vai se esforçar para a meta grande. E provavelmente você vai fazer mais do que o que é necessário, ou seja, você vai ter sobra, você vai ter uma gordurinha aí. Então, isso vai te ajudar a alcançar voos maiores. Isso vai fazer com que você aumente a tua autoestima. Por quê? Porque você conseguiu resultados que você vai além do mínimo. Vamos parar de pensar no mínimo, vamos começar a pensar no maior. E isso é muito importante, né? E é pensando também justamente em todas essas questões, gente, que é esse novo programa que eu criei, né, baseado nessas premissas, exatamente nessas premissas que eu coloquei aqui para vocês hoje, que é esse programa de negócios que eu criei, a próxima mentoria que eu vou
iniciar ela agora em janeiro e que eu quero apresentar para vocês agora, né? Ela vai ser uma mentoria temática, onde que o foco vai estar totalmente aqui, ó. Definir o teu objetivo financeiro, a tua única coisa. A gente vai conhecer o teu ponto de partida para você realmente chegar nesse sonhar grande. Vai ser esse o modelo dessa mentoria. A gente vai analisar o teu negócio e a gente vai ter a tua meta para você chegar justamente nessa tua única coisa. A gente vai criar um mix de produtos que te leve a conquistar esse objetivo financeiro. Você vai passar a ter realmente foco nas coisas que você precisa. E você vai fazer o quê? Criar campanhas de vendas que vão te mostrar quais as ações serem feitas. Então, você não vai mais ficar aí só esperando a encomenda chegar. Não. Você vai ser proativo no teu negócio. Por quê? Porque você sabe onde que você quer chegar e você vai atuar em tudo isso. Então, ou seja, a gente vai trabalhar isso exatamente em um mês, né? Com essa mentoria, você vai definir justamente esse foco aí, ó. E a gente vai elaborar um plano de 90 dias para você executar. Fez esses 90 dias, você repete e repete e repete até o final do ano. É só replicar, gente. Só replicar. Esse vai ser o teu ponto de partida. Então, assim, essa é a Honey Cash, né, que ela é focada em, justamente o nome já diz, em foco, estratégia, justamente para atingir os resultados, para você sair de onde você está hoje e você ir para um outro nível do teu negócio, tá? Então, e como é que vai acontecer? Ela vai ser assim, uma mentoria em grupo, você vai ter esse acompanhamento de 30 dias, a partir de 12 de janeiro, vão ser 4 encontros em grupo comigo, vai ter o grupo do WhatsApp exclusivo das alunas para esses 30 dias, na verdade esse grupo já existe, você vai ter acesso à gravação dos encontros por 1 ano na plataforma e conteúdos adicionais que forem colocados lá. A primeira semana vai ser no dia 12 de janeiro, 14 horas, a gente vai definir essa meta de faturamento do negócio, vou te ensinar a você chegar aqui. Esse é o momento que você vai aprender a sonhar grande, com base num rumo. Você vai ter o destino do teu negócio na tua mão. Segunda semana, a gente entra com a criação dos mix de produtos. Por quê? Porque é importante que esse mix de produto ele tem que ser capaz de chegar na tua meta financeira. Não é simplesmente, tem um cardápio. Qual que é o objetivo desse cardápio? Como que ele é capaz de chegar na tua meta financeira mês a mês? Isso é importante você saber. Você vai saber o que você vai ter que vender de cada produto em cada semana. Terceira semana, a gente vai criar as suas campanhas de venda, para você ter direcionados as ações que você vai fazer. Você está entendendo porque no final dessas 3 semanas, 4 semanas que seja, você já vai estar com direcionamento para o teu 2023, você tem um rumo para o que você fazer durante o teu 2023 e você provavelmente não vai estar como está hoje aqui e você não sabe que rumo seguir, né? A 4ª semana, a gente fecha isso, você vai ter definido, né, tua meta de faturamento mensal, o teu mix de produtos, e você já vai ter pensado aí quais vão ser essas primeiras campanhas para você seguir adiante, né? E, lógico, a gente te apresenta próximos passos para você seguir o resto do ano. Ainda além disso, você tem um pacote de bônus, que é o Comece Por Aqui, que é o curso completo de precificação, a parte de profissionalização do negócio, a parte de mentalidade empreendedora, que é muito importante. Não sei vender, Justo. Você vai ter um treinamento completo de vendas, que é o Colmeia Weekend. Não sei definir meu cliente ideal. Não tem problema. Você vai receber o 3 e o 4 aqui, que é o Desafio do Cliente Ideal, que é um treinamento que foi gravado, mais o e-book com exercícios, que é o guia para definir o cliente ideal, né? E, além disso, essa semana mesmo vai acontecer um encontro de mentoria especial, um encontro bônus presente,
para quem estiver precisando de alguma ajuda de Natal, pontual de Natal, para eu dar um help aí em vocês nas campanhas atuais. Resumindo, essa mentoria, ela vai ser lançada oficialmente em janeiro e ela vai ser 1.497. Você tem o bônus do CPA, que você quiser comprar ele separado, hoje é 247. A Colmeia Weekend, 157. O Desafio do Cliente Ideal, 67. O e-book, 17. Você pode comprar isso aqui tudo separado, se você quiser. A mentoria de extra para o Natal hoje é um presente. Tudo isso sai R$ 1.985. Só que hoje, para o seu lançamento de primeira turma, é um lançamento que eu estou trabalhando, né? A Honey Cash, com acesso a todos esses bônus, o valor de investimento dela é 12 vezes de R$ 99,80 ou à vista, isso aqui no cartão de crédito, tá, gente? 994 à vista, no cartão. E quem quiser pagar no Pix, 926. Né? Então, resumindo aqui, mentoria em grupo, 4 encontros ao vivo, né, em grupo, 30 dias de acompanhamento diário, o pacote de bônus dos cursos ali que vocês já viram, que já está disponível na plataforma, já pode ir estudando, já pode ir aplicando. Os encontros vai ser início de janeiro, para começar o ano com o pé direito, não vai tirar você agora do teu foco de Natal. Investimento 994 à vista no cartão ou 926 no Pix. Ou, se preferir, parcelar 12 vezes de R$ 99,80. Isso daqui, se você fizer um cálculo, gente, é R$ 3,28 por dia para você investir no teu negócio, ou seja, eu vou te ajudar a criar essa rotina lucrativa para o teu negócio. São 30 dias focados para você ter tudo isso e você botar um rumo aí na tua empresa hoje. Então, quem quiser, fala comigo, me chama aqui ou lá pelo Instagram, ou me chama no WhatsApp, que eu vou passar o link para vocês direitinho, vou passar lá no grupo. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade justamente para muitos que não podem investir ainda na colmeia. Então, esse é o primeiro passo. Depois, se quiser seguir com a colmeia, estamos juntos, que a gente tem outras demandas dentro da colmeia para suprir. Mas isso daqui é o pontapé inicial do teu negócio. Então, te convido a fazer parte desse programa, é uma baita de uma oportunidade e, com certeza, já vai fazer o teu 2023 diferente. Não deixa para chegar lá no final de novembro de 2023, como a gente está hoje, e você está nesse sentimento de frustração, de que não executou o que eu queria. Então, bora lá, está aqui a oportunidade, vem comigo, quem está engatado é com Natal, já essa semana mesmo aí vai ter uma mentoria especial para Natal, para a gente dar um gás aí para vocês, e quem sabe só dessa ajuda aí para o Natal, você já consegue pagar esse investimento aí com o pé nas costas. Deixa eu parar de... Quantas pessoas no grupo, Flávia? Ainda não sei. Ainda não sei. Depende da adesão. Vai ter limite, sim, com certeza. Com certeza. Mas qual que é a tua preocupação em relação a isso, Flávia? De não receber atenção, de não conseguir te atender as suas respostas? É tipo a colmeia, gente. Tipo assim, ninguém fica sem resposta. É o tempo que a pessoa precisar. Por quê? Porque é dado conteúdo e tudo mais, mas para cada uma a gente vai dar, eu vou dar a atenção necessária para a pessoa realmente, tipo assim, sair dali, ela construída com o mix dela de produtos. Por quê? Porque cada semana
vai ter o conteúdo e vai ter a tua lição de casa. Então, no próximo encontro, você vem já com tudo preparado e aí a gente vai tirando as dúvidas até chegar nisso. Até porque você tem os conteúdos para preencher e tudo mais, as coisas, você vai visualizar isso naquela semana, entendeu? É conteúdo e execução, conteúdo e execução. E o encontro justamente para a gente reforçar isso e tirar a dúvida de todo mundo. Então, fiquem tranquilas. E outra coisa, quem é da colmeia tem valor diferenciado, Flávia. Tu já é da colmeia, não é 994. Todo mundo que é da colmeia pode procurar aí, me procura aí, que tem link diferenciado para vocês, tá? Então, essas vantagens aí. As bichas estão na vantagem, né? Então, galera, mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu quero saber quem que está disposta a sair daqui hoje para executar, para criar um hábito. Para começar já exercitando esse cérebro atrás da rotina lucrativa aí que a gente fala. Pode falar, Vanessa. Você quer falar, Vanessa? Você levantou a mão? Você apertou errado. Tá. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. O valor é até quando? Olha só, para ganhar, para a mentoria, para receber a mentoria de Natal, tem que ser hoje ainda, tá? Senão já perde esse bônus. Eu comecei a criar o hábito de exercício no início de novembro. Nossa, é maravilhoso, gente. A Solange tá. Solange tá. Gente, já tem, assim, é muito legal, porque para vocês verem, até a galera que já fez colmeia, tá dentro, tá vindo, tem alunas novas. Quero muito conquistar hábitos, voltar para a academia, acordar mais cedo. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. É decisão. É decisão. Eu falo isso por mim mesma. E a gente decidir e a disciplina é para começar, sabe? E vai. Agora, uma coisa, a questão de acordar mais cedo, gente, o problema não é acordar mais cedo. O problema é a hora que você vai dormir, entendeu? Então, e sono de qualidade. É o tipo da coisa. Quanto de sono que você precisa? 8 horas? Faz a conta reversa. Você quer acordar que horas? Às 6? Então, você tem que dormir às 8, às 10 da noite. Então, por exemplo, se você vai dormir às 10 da noite, às 8 horas, no máximo, às 9, você já tem que desacelerar. Isso é muito... Gente, tudo é disciplina. E vai ser automaticamente. Foi dormir mais cedo, vai acordar mais cedo. Simples assim, não tem mistério. Né? Agora, essa questão da higiene do sono, ela é muito importante, sabe? A questão das telas, de desativar. Eu não... Tipo assim, dá 8h30, 9 horas estourando, eu não pego mais em tela, eu não pego mais em nada. Estou exercitando isso, que vai ser, com certeza, tem sido a melhor coisa da minha vida. E aí você tem um sono de melhor qualidade e você acaba acordando mais cedo. Mas, gente, se não tiver mais pergunta, vamos seguindo nossa vida. Quem quiser falar comigo, então, sobre a Honey Cash, me chama. Eu quero mesmo saber o que fazer com o meu negócio, dar passos tendo certeza. Lena, então vem para a Honey Cash. Teu primeiro passo para 2023, sabe? Você entender teus números, você entender a precificação dos teus produtos e saber o que você vai fazer com esse 2023, gente. Você tem um rumo para 2023.
Então, olha, bora lá. Quem quiser conversar mais comigo no privado, não quer tirar dúvida aqui, não tem problema, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu respondo vocês, aí a gente conversa mais, tá bom? E outra coisa, que eu já vou deixar alerta aqui, que eu vou avisar depois. Quem quiser já ir para a colmeia, também me fala, porque a colmeia, em janeiro, gente, eu vou abrir pré-venda da colmeia, na semana que vem. Por quê? Porque janeiro vai mudar valor. Então, quem quiser aproveitar valor de 2022, conversa comigo, porque é só agora em dezembro, já estou abrindo a pré-venda. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês. Vou subir o replay lá daqui a pouco e mandar aí para o mundo, tá bom? Tchauzinho, obrigado pela presença de vocês. Terça-feira tem mais.